Introspecção. Diariamente somos atingidos por muitos estímulos externos, anúncios, vozes, sinais, cenas, sons, opiniões e imagens. Ao perder a capacidade de discriminá-los, passamos a absorver tudo que está ao redor. Quando sua mente estiver exausta, procure desconectar-se dessas distrações. Assim como a tartaruga retrai a cabeça e os membros para dentro do casco quando ameaçada. Através da sua consciência, procure recolher os sentidos para reencontrar o equilíbrio entre o mundo exterior e interior. Na rotina diária, somos arrastados pela corrente dos compromissos e tarefas. Estamos sempre fazendo ou falando alguma coisa. Nessa turbulência, não ouvimos a voz interior. Passamos a viver no piloto automático. Introspecção não é afastar-se da realidade, mas sim mudar o estado de consciência diante das exigências externas. É dar um tempo para si, restaurar a comunicação consigo mesmo, tomar conta da mente. Constatar que há reservas suficientes para assumir o comando da navegação. Esse trecho nos foi enviado por uma simpatizante da Sociedade do Pensamento Livre. A gente divulgou semana passada no site da Sociedade e ele foi extraído do livro A Paz de Todo Dia, volume 1, publicado pela editora Brahma Kumaris. Boa noite, amados ouvintes. Mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorella Agostini, mais um de nossos programas Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Na noite de hoje nós vamos responder algumas perguntas que nos foi enviada pelos ouvintes. Uma ouvinte que também já se tornou um hábito aqui as pessoas mandar as perguntas e pedir para se manter anônimas, e nós respeitamos isso, não é? Então sintam-se à vontade, vocês que queiram enviar suas perguntas, por mais complicadas que sejam, né? Que a gente vai respeitar sempre o anonimato quando ele é solicitado. E esta ouvinte também foi a mesma que nos mandou esse trecho, que diz o seguinte: é o apego ao que falo que faz com que o verdadeiro seja tão difícil de ver. Esse trecho é de Nisargadatta Mahahari, tirado do A Yoga Diária do Facebook. Aí ela nos diz o seguinte: lembrei-me de você, que sempre fala sobre isto. Pergunto, o que é verdadeiro? Será que estou apegada ao que é falso? Como ver a verdade? De que verdade Nisargadatta está falando? É ouvinte de Florianópolis, simpatizante da Sociedade do Pensamento Livre, que acompanha o programa conosco sempre que pode. Nós vamos responder a estas e mais perguntas que nos foram enviadas na noite de hoje, por ouvintes aqui também de Otacílio Costa, daqui a pouquinho, a partir do segundo bloco. Voltamos já já. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes através do projeto de execução de aquários e lagos de grande porte. Atendemos nos 3 estados do Sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida.
Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, mais um de nossos programas Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. O ouvinte de Otacílio Costa, não sei se o ouvinte ou a ouvinte, nos mandou um texto aqui interessante, que é uma fábula de Esopo, extremamente satírica, e que está, de certa forma, um pouco relacionada com as perguntas que nos foram enviadas. Então eu quero ler, sem ofender a quem quer que seja, esse trecho, lembrando sempre que é uma fábula, não é? Mas que tem um pouco, talvez, de verdade, uma relativa verdade, mas que pelo menos serve para a gente pensar um pouco a respeito do que é a vida e assim por diante. Esse trecho, esse artigo nos diz o seguinte: o burro, o cachorro, o macaco, o homem e Deus. Deus criou o burro e disse: obedecerás ao homem, carregarás fardos pesados nas costas e viverás 30 anos. Serás burro. O burro virou-se para Deus e disse: Senhor, ser burro, obedecer ao homem, carregar fardos pesados e viver 30 anos? É muito, Senhor. Bastam-me apenas 10. Deus criou o cachorro e disse: comerás os ossos que te jogarem no chão, tomarás conta da casa do homem e viverás 20 anos. Serás cachorro. O cachorro virou-se para Deus e disse: Senhor, tomar conta da casa do homem, comer o que jogarem no chão e viver 20 anos? É muito, Senhor. Bastam-me apenas 10. Deus criou um macaco e disse: pularás de galho em galho, farás macaquices e viverás 30 anos. Serás macaco. O macaco virou-se para Deus e disse: Senhor, pular de galho em galho, fazer macaquices e viver 30 anos? É muito, Senhor. Bastam-me 20. E Deus fez o homem e disse: serás o rei dos animais, dominarás o mundo, serás inteligente e viverás 30 anos. O homem virou-se para Deus e disse: Senhor, ser rei dos animais, dominar o mundo, ser inteligente e viver 30 anos é pouco, Senhor. 20 anos que o burro não quis, 10 anos que o cachorro recusou e 10 anos que o macaco não está querendo, dá a mim, Senhor, para que eu viva pelo menos 70. Deus atendeu ao homem. Até os 30 anos, o homem vive a vida que Deus lhe deu. É homem. Dos 30 aos 50 anos, o homem carrega apesar dos fardos nas costas para sustentar a família. É burro. Dos 50 aos 60 anos, já cansado, ele passa a tomar conta da casa. É cachorro. Dos 60 aos 70 anos, mais cansado ainda, ele passa a viver aqui e ali, na casa de um filho, de outro, faz gracinhas para as crianças. É macaco. Moral da história, aí complementa o ouvinte que nos enviou. Esta é a realidade da vida. De nada adianta o dinheiro, o orgulho e a vaidade, se todos nós temos que passar por essas fases. É lógico que isso aqui é um texto um tanto quanto satírico, né? Procura satirizar um pouco, talvez até, esse nosso desejo de viver tanto, apesar de tantas dificuldades, às vezes, que nos são apresentadas ao longo da vida. O mesmo ouvinte nos coloca o seguinte: essa história, ou a reflexão que mandei primeiro, é só para situar a questão da aposentadoria, ou idade avançada ou idoso, a vida de uma pessoa de idade. Porque ao envelhecer, muitos de nós perdem o fio da meada. Aquilo que fazia perde o interesse. Será que isso é falta de ritmo? Como posso participar da sociedade do pensamento livre se minha vida está sem fundamento? Dizem que nós envelhecemos quando paramos de aprender. Será que isto faz sentido? Por que nossos filhos acham que os avós, melhor dizendo, não podem ter vida social?
sair, viajar. Nosso dever é ficar cuidando só dos netos, enquanto eles aproveitam a vida? Eu sou uma pessoa organizada, sempre fui, e meus filhos acham que eu sou chata, metódica, cheia de técnicas, tudo arrumadinho. Por que isso incomoda tanto algumas pessoas mais novas? Eu tenho bastante idade, porém minha cabeça é jovem. Eu gosto de música, eu tenho vida social, inclusive namoro. E sou criticada por participar de um grupo de idosos que viaja, que dança e vive a vida numa boa, como dizem os jovens. Será isso um pecado? É normal ouvir os adolescentes dizerem que os pais são fora da casinha e os avós quadrados. Quando é que eles vão aprender o que é ter longevidade com qualidade? Então eu passei todas as perguntas da noite de hoje, como já é costumeiro nós fazermos aqui, quando os programas são relacionados a perguntas. Passei também os textos que têm uma relação com as perguntas que nos foram enviadas. E no próximo bloco nós vamos então discorrer a respeito das respostas. E eu já quero pedir desculpas de antemão se nós não tivermos tempo suficiente para responder a todas as perguntas. Aí, obviamente, transferiremos para o próximo programa. Mas em seguida nós vamos adentrar o assunto, tentando aqui equacionar cada questão que nos foi enviada na noite de hoje, de acordo com a nossa compreensão, com a nossa capacidade e também a nossa limitação. Até daqui a pouco. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes através do projeto de execução de aquários e lagos de grande porte. Atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 3224 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, mais um de nossos programas, Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe Vida, Aquários e Lagos Ornamentais de pequeno e grande porte. Então a ouvinte de Florianópolis nos coloca o seguinte, no texto ela nos diz: é o apego ao que falo que faz com que o verdadeiro seja tão difícil de ver. Depois nos coloca: lembrei-me que você sempre fala sobre isso. Pergunto: o que é verdadeiro? Será que estou apegado ao que é falso? Como ver a verdade? De que verdade o texto se refere? Eu gostaria de começar pela última questão aqui, porque eu não sei a que queria se referir exatamente, né, o Nisargadatta Mahahari, quando fez esse texto. É o apego ao que é falso que faz com que o verdadeiro seja tão difícil de ver. Então não posso interpretar que talvez aquilo que eu vá dizer relacionado a esse texto tenha relação com o que estava pretendendo o autor do texto. Mas eu vou colocar o que eu penso a respeito disto, né? E repetindo, até me fazendo repetir o que tenho colocado algumas vezes aqui numa frequência muito grande.
Mas para entender melhor isso, inclusive o que eu vou falar a seguir, eu gostaria de colocar um dado interessante aqui que eu extraí de um livro do Leonardo Mlodinow, que é doutor em física do Instituto de Tecnologia da Califórnia, cientista. Ele faz as seguintes afirmações. O sistema sensorial envia ao cérebro 11 milhões de bytes por segundo. Nossa mente consciente só consegue lidar, segundo estimativas, com algo entre 16 a 50 bytes por segundo. O cientista afirma que só temos consciência de 5% de nossa função cognitiva. Os outros 95% vão para além da nossa consciência e exercem enorme influência em nossas vidas, começando por torná-las possível. O que esse texto tem relacionado com o texto que nos foi colocado e com estas perguntas que nos foram feitas? Texto repetindo. É o apego ao que é falso que faz com que o verdadeiro seja tão difícil de ver. Não é? E aí as perguntas que se seguem vão tudo nesse sentido. De que verdade está falando o texto? Como ver a verdade? Será que estou apegado ao que é falso? O que é verdadeiro? Ora, eu fiz questão de ler essa citação aqui do Dr. Leonardo Mlodinow, porque pensem bem, quer dizer, se nós temos consciência apenas de 5% de como nós funcionamos, então isso é uma demonstração precisa de que o conhecimento que nós temos, a respeito até de como funciona o nosso corpo, enfim, tudo aquilo que está relacionado a esse ser chamado eu, tudo aquilo que me compõe, seja do ponto de vista mental, seja do ponto de vista físico, não é? Então, se o nosso conhecimento é tão limitado, pressupõe-se que é muito difícil entender o que é verdade relacionada a esse ser. Quando nós insistimos na questão introspectiva, é exatamente nesse aspecto, no sentido de começar a alimentar, eu diria que talvez o componente maior que é capaz de fazer com que este horizonte se torne maior, esse horizonte de conhecimento e daquilo que se poderia dizer verdade relacionada a cada um de nós. Ora, quando a gente observa um dia de 24 horas, se a gente fizer uma análise sincera, são muito poucas pessoas que se preocupam com o alimento mental. Por exemplo, uma leitura, não é? Ou mesmo um tempo de introspecção, um tempo de meditação, um tempo de se autoquestionar, de pensar sobre si mesmo, não é? E é interessante que na trajetória da Sociedade do Pensamento Livre, eu fiz parte dessa trajetória de forma muito contundente, e exatamente essas indagações que nos foram colocadas por essa ouvinte de Florianópolis, elas eram uma constante na minha vida, né? A ponto que recentemente eu cheguei a colocar uma frase na Sociedade do Pensamento Livre que dizia o seguinte: a verdade é a conveniência que ignora a realidade. Porque muitas verdades que nos são postas cotidianamente são conveniências, que servem só para aliviar, de certa forma, aquilo que seria de fato a realidade. Então, como a realidade não pode ser manipulada, criamos pseudas-verdades no sentido de explicar aquilo que não se explica, ou aquilo que a explicação não nos satisfaz. Então, quando eu digo, quando eu insisto, quando eu busco levar aos ouvintes deste programa, quando eu busco, através da Sociedade do Pensamento Livre, seja pelo Facebook, seja pelos livros que a gente vai escrevendo, motivar as pessoas para esse tempo de introspecção, porque, ao meu ver, este é um tempo de alimentação, sim, da mente. É um tempo de alimentação, sim, do pensamento. É um tempo de alimentação, sim, da compreensão. Eu já coloquei aqui algumas vezes e repito, eu vejo que a vida, né, e nós até colocamos que o ser maior para a Sociedade do Pensamento Livre é a vida. E eu vejo que a vida tem um senso de justiça maravilhosa, não é? Eu costumo a dizer, e isto a gente se vale até em pesquisas feitas, que até uma planta tem consciência. Aí você pode estar me questionando, mas como?
uma planta pensa, uma planta tem consciência? Eu digo que sim. E digo que a consciência da planta é limitada às necessidades da planta, não é? Ela tem sabedoria suficiente para saber extrair do solo nutrientes necessários para a sua existência. Sabedoria suficiente para captar a luz necessária para a sua existência. Então, naquilo que se faz necessário a ela, né, ela tem realmente uma consciência da finalidade da sua existência e de como subsistir, né? Então, eu penso que toda a vida, e acho que o universo todo ele em si é vida, é uma vida de fato consciente, que transcende em muito o nosso entendimento do significado da palavra consciência, que restringimos única e exclusivamente ao ser humano. Volto a frisar, eu acho que toda a vida tem consciência limitada à sua forma, né? Mas isso não adianta eu dizer para você através desse microfone, porque isso não vai te convencer de absolutamente nada. Mas por que eu estou colocando desta forma? Porque se a vida tem um senso de justiça, eu não consigo crer que a vida humana seria injusto a ponto de criar um ser que não consegue se compreender. Ou melhor, criar um ser que não consegue se autoconhecer. Eu penso que esse argumento é suficientemente forte para dizer que todas as respostas que o ser humano necessita para os seus questionamentos pessoais, né, e a maioria das pessoas não estão preocupadas com o que é verdade, ou o que não é verdade, o que é realidade ou não é realidade, não é? Muitas pessoas se acomodam e se contêm com aquilo que lhes é dito, não é? Mas quando essa ansiedade reside no ser, e eu penso que talvez a ouvinte que me mandou essas perguntas não as fez por acaso, não é? Então eu me identifico muito com ela, porque essas perguntas foram, durante muitos anos, a motriz da minha vida. Então, quando estas perguntas surgem na nossa mente consciente, se pressupõe que, se surgiu a pergunta, obviamente existe a resposta para aquilo que foi indagado. No entanto, essas perguntas de cunho mais profundo, elas dependem efetivamente desse tempo de alimentação mental, desse tempo de interiorização humana, não é? Voltando na questão, o que é verdadeiro? Um exemplo, por exemplo, que nós colocamos aqui é relacionado à crença. Nós afirmamos que todo ser humano indistintamente é instituído de crença. Todo ser humano, sem exceção. Agora, o que o ser humano acredita, isto reside na opção e na liberdade individual de cada um. Então, nossas crenças, às vezes, são construídas por aquilo que nos é dito, mas não por uma convicção pessoal que nasce no âmago de cada um de nós. Então, esse é um exemplo claro. Por exemplo, quando pergunta o que é verdadeiro. Supomos, hipoteticamente, que você estivesse questionando a sua crença, não é? Então, cabe aí, sem sombra de dúvida, esse tempo de interiorização humana constante, da introspecção compreensiva, onde você iria se retirar para um lugar sossegado, em silêncio, fecharia os seus olhos e levaria esses questionamentos a si mesmo. Em que acredito? Muito bem. Então você estabelece do que é a sua crença afinal, no que você de fato acredita e confia. A segunda pergunta é: por que acredito? A terceira pergunta é: o que isto produz na minha vida? Porque essas questões, eu não vou dar resposta a essas questões. Essas perguntas eu faço a mim mesmo. E essas perguntas direcionam a minha ação, as minhas crenças, as minhas convicções. Porém, essas respostas têm que nascer dentro de cada ser. Elas não podem ser sugeridas ou impostas. Este é um exemplo de você começar a purificar
aquilo que é verdadeiro e substituir, eu diria, por aquilo que é real. Será que estou apegado ao que é falso? Olha, parece presunção da minha parte. Eu, apesar de não te conhecer mais profundamente, eu diria que eu tenho quase que certeza, 99%, que sim, você é apegado ao que é falso. Mas por que eu posso afirmar isso com tanta convicção? Porque isso tem relação com aquilo que está compondo o nosso terceiro livro, que nós falamos da plenitude do ser através da prática introspectiva. Porque este livro que nós estamos elaborando agora, o que ele faz é estimular o conhecimento intrínseco. Eu já falei aqui que nós nascemos no mundo de saberes emprestados, não é verdade? São herança cultural, herança genética, não é? E nós recebemos essa herança, assimilamos essa herança e vamos para a vida, não é? E nos tornamos adolescentes e adultos e vamos vivendo dentro dessa herança recebida sem questionar até que ponto essa herança é boa, até que ponto essa herança efetivamente tem a ver com a minha pessoa, até que ponto não tem muita relação comigo. Então o livro vai estimular cada pessoa, através da prática introspectiva, a buscar um saber que reside nela mesma. Um saber que ela não vai conhecer nem através do livro. O livro vai orientar de como você acessa esse saber pessoal, esse saber que é seu. E esse saber existe sim, acredite. Existe um saber em cada um de nós que vai além do saber herdado. Isto é tão verdadeiro, e eu diria até tão científico, porque se não existisse esse saber, o mundo não teria constantes novidades. Não é verdade? Então a própria evolução humana, ela sempre careceu de revelações, de uma compreensão maior, como coloca, por exemplo, o livro da epigenética, não é? Nós precisamos conhecer mais daquele saber que está oculto em cada um de nós e que de tempo em tempo é manifesto através da ciência, dos pesquisadores, não é? Através de soluções para você na tua cozinha quando está com as tuas panelas ou limpando a tua casa. Às vezes soluções simples, às vezes soluções maravilhosas que modificam quase que o comportamento de toda uma população. É interessante que, se a gente perceber a evolução, se nós pegarmos aí os últimos 50 anos, né, e fazer um breve levantamento, isso pode ser lá no vovô Google mesmo, nós vamos ficar impressionados como as coisas evoluíram, né? Não preciso dizer isso, isso se torna até chato e repetitivo. Só que quando a gente coloca o ser humano, os seus conceitos, as suas heranças culturais em paralelo com esta evolução, há um abismo enorme. Nós evoluímos muito pouco nesta questão do autoconhecer-se. O nosso saber está muito mais voltado para as necessidades externas do que as necessidades internas. E as necessidades externas, este aprendizado externo, essas novidades externas que surgem muitas vezes para melhorar a nossa vida, outras vezes é até questionável até que ponto está melhorando a nossa vida ou nos levando de repente até para o fim da própria raça humana, basta ver as condições do planeta, né? Mas elas não têm beneficiado individualmente as pessoas. Eu tenho uma visão interessante de mundo. Eu acho que, no que se refere ao ser humano, a mudança só surge quando ele se esgota em si mesmo. Isso vale tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista coletivo. No livro Sociedade do Pensamento Livre, eu faço uma citação ao capitalismo, dizendo que talvez seja impossível conter essa avalanche de capitalismo no mundo todo, né? Mas, no entanto, eu vejo nisso um bom sinal, porque ele tem que se bastar a si mesmo. Ele tem que chegar a um máximo, do máximo,
para poder ser revista uma outra possibilidade de sociedade que não esta. E isso se dá também a nível individual. Parece que as pessoas têm que sofrer tanto com suas escolhas, não é? Como coloca aqui, será que eu estou apegado ao que é falso? Ter tantas decepções, tantos sofrimentos ao longo de sua vida para num dado momento dizer, poxa, eu preciso de algo novo. Não é mais possível viver nesses conceitos. Eu preciso renovar a minha crença. Eu preciso me entender melhor, porque o entendimento de mim mesmo é que dá como consequência a vida que tenho. Aquelas perguntas que já sugeri aqui inúmeras vezes. Pergunte a você mesmo se você está satisfeito com a sua vida. Você está satisfeito com a sua fé e o que ela produz? Você está satisfeito com as suas relações íntimas? Com as suas relações sociais? Você está satisfeito com a sua vida material? Você está satisfeito? Pergunte a si mesmo. Responda-se a si mesmo a essas perguntas com o grau maior de honestidade possível. Porque a mudança só se faz quando se admite que é necessário fazer alguma coisa. Então, quando eu acho que está bom, eu não vou abdicar do que quer que seja. Então, eu tenho que ser muito honesto nessas avaliações. Porque realmente as pseudas verdades, para mim, é o conformismo que ignora de fato a realidade. Porque a questão não é só saber a verdade, mas é principalmente aceitar a verdade, ou melhor dizendo, a realidade. E a realidade às vezes não conjuga com as nossas conveniências. Por exemplo, essas perguntas que vão ser respondidas na sequência relacionada à idade, elas têm muito a ver com realidades, das quais nós tentamos fugir de diversas formas. E eu diria que o melhor, na verdade, é se deparar de frente com essas realidades e assumi-las como tal, né? Como ver a verdade? É interessante, essas perguntas são extremamente profundas, não é? O que é verdadeiro, já falamos alguma coisa, não é? Será que estou apegado ao que é falso? Quase afirmamos que sim, não é? Porque vivemos num mundo de saberes emprestados, e desses saberes emprestados, muitos, eu diria que a grande maioria são meras conveniências sociais, não é? E nós nos adequamos facilmente a elas, levado por uma grande maioria, né? Nelson Rodrigues já dizia, a maioria é burra, não se engane, não é? Então, às vezes, preste mais atenção no que dizem as minorias, não é? E aí prossegue. Como ver a verdade? Eu fico muito à vontade para responder essas perguntas, porque eu diria, há sim uma forma de ver a verdade. Não só de ver a verdade, de sentir a verdade acontecendo na sua vida, de ficar confortável com a verdade que se vive, de viver baseado em convicções próprias, sem criar antagonismos, de se situar no mundo sem a necessidade de guerras, sem a imposição daquilo que se tornou real para você. Eu vivo de forma tremendamente intensa as minhas convicções. E jamais agredi quem quer que seja para defendê-las. E é extremamente saudável viver-se com convicções próprias, que obviamente não são só suas, não é? Muitas vezes conjugam com mais pessoas, outras nem sempre, não é? Existe uma forma sim de ver a verdade, ou melhor, a realidade no seu plano mais amplo. Porém, esse porém é danado, né? Porque ele sempre pressupõe o que vem aí, não é? E depois do porém sempre vem o mais difícil, porque isto depende única e exclusivamente
do exercício individual de cada um. E é interessante, né? Quando a gente diz isso, poxa, então é simples, não é? Eu não vou precisar me aprofundar em livros científicos, conhecer a história toda da humanidade, me espiritualizar, me fechar. Não é? Gente, é tão complicado. Olha, esses 3 anos e pouco de Sociedade do Pensamento Livre nos têm demonstrado isso. Como é difícil esse alimento da mente. Como é difícil essa proposta da introspecção. Como é difícil essa interiorização humana. Eu não estou falando em meditação. Eu não estou falando em transcendência, porque quando se fala em transcendência, o nome já pressupõe que cada um pode criar a sua própria visão de mundo, não é verdade? Não. Eu estou falando de algo que reside em cada um de nós. Eu estou falando de um diálogo consigo mesmo, de um autoquestionamento, de uma análise pessoal de perguntas e respostas que você não encontra em livros, que não te são sugeridas, mas que afloram de forma intuitiva, criativa, de tal forma na tua mente, que como nós colocamos no livro, quando você sai do momento introspectivo, você fica pasmo e diz: como eu não pensei isto antes? Por que que você diz isso? A maioria diz isso. Porque esta realidade residia dentro de você o tempo todo. O tempo todo. E estava ali apta a ser manifesta, porém, ela se manifesta no plano mental. É no diálogo interior. É no diálogo do consciente e dessa junção com esse inconsciente que comanda 95% de tudo aquilo que somos. E que nós avançamos tão pouco. Então, quando nós colocamos que a introspecção é a ponte que liga o consciente ao inconsciente humano, e que no inconsciente humano residem todas as respostas que necessitamos. E aí há um senso de justiça enorme, porque as perguntas são diferentes, não é? Muitas pessoas não querem saber de onde surge o aço. Já tem outros que têm uma curiosidade enorme. Como é que isso se faz, não é verdade? Então essas respostas, elas conjugam a necessidade pessoal de cada um. Assim como o cientista, quando está lá estudando os vírus, as bactérias, enfim, não é? Estudos sucessivos e pensando sucessivamente e equacionando, num dado momento, intuitivamente, eis que cai a maçã, não é verdade? Não é? Então são tantos exemplos que nós temos de momentos intuitivos que nos trouxeram até a realidade atual. E eu pergunto, de onde é que surgiu esse saber? Surgiu de indivíduos espalhados em todo o planeta, não é verdade? Obviamente, cada um buscava respostas para aquilo que estava objetivando. Então a introspecção é tão sábia, a vida que reside em cada um de nós é tão sábia, que desde o momento que em nós se instituiu, já sabia das nossas necessidades, por isso eu falo muito em desígnio, das nossas aptidões, das nossas indagações, e nesse senso de justiça presente nesta vida, ela já se ocupou de trazer de forma inconsciente em nós essas respostas necessárias a cada um de nós, a perguntas tão distintas e tão diferentes, que às vezes as pessoas tentam nos responder de forma uniforme. E não há uniformidade. Cada um encontra a resposta da realidade que você tem que viver dentro de você. Então existe sim a possibilidade de ver a verdade mais próxima da realidade. E eu não tenho dúvida de que o caminho é a prática introspectiva disciplinada. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida com as perguntas dos ouvintes na noite de hoje.
Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes através do projeto de execução de aquários e lagos de grande porte. Atendemos nos 3 estados do Sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorella Agostini, mais um de nossos programas Pensamento Livre, sempre com apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais, de pequeno e grande porte. Eu queria dizer a vocês que me escutam, que acompanham o nosso programa, que quando me são enviadas perguntas, eu normalmente não pesquiso a respeito do assunto, porque o que eu busco de fato é um saber mais inato, vamos assim dizer, de fato, para não ficar respondendo naquilo que já é meio que padronizado e tal, e procuro ir muito de encontro com as minhas convicções. Então, na medida que as perguntas chegam até nós, o que eu faço comumente é ler sucessivas vezes as perguntas, não é? Me sentar no meu sofá lá em silêncio, fechar os olhos depois da leitura e realmente fazer uma introspecção compreensiva. Eu tento de fato, sabe, através desse inconsciente humano, ir até de encontro à pessoa que está elaborando as perguntas, tentar entender um pouco esta pessoa, o que ela está sentindo, sabe, para mim poder me aproximar ao máximo desse sentimento no sentido de dar uma resposta fidedigna de acordo com a realidade que habita em mim. Então, muitas vezes, essas respostas não vão de encontro aquilo que a pessoa gostaria de ouvir, e eu sei disso, né? Já dissemos aqui, não vamos deixar jamais perguntas sem respostas. Só que tenham paciência conosco, não é? Porque muitas vezes essas respostas talvez deixem a desejar, não é? Mas eu peço encarecidamente que vocês continuem nos enviando as perguntas. Me coloco à disposição também para críticas, para questionar as respostas que aqui são dadas, não é? A gente está aberto. A gente aprende no momento que é instigado. Eu digo, o mundo avança por perguntas que não foram respondidas, não é verdade? Então, quando nós levantamos questões e questões e questões e que levam a outras questões e que vão se somando a outras questões, de certa forma nós estamos tornando o mundo um lugar melhor de se viver, não é verdade? Eu achei que foi necessário me alongar nas perguntas da ouvinte de Florianópolis. E vou ficar devendo aqui o pessoal de Otacílio Costa, que nos enviou as perguntas aqui sobre a questão da aposentadoria, do idoso, que nós estaremos respondendo então no próximo programa. Eu queria também pedir desculpa àqueles que acompanham o nosso programa, que no sábado passado a gente não se fez presente, porque eu estava fazendo a prova do Enem, não é verdade? Então eu fiz a prova do Enem lá em Balneário Camboriú, vocês sabem, foi sábado e domingo passado. Não me saí muito bem, acredito que devo ter reprovado principalmente matemática, que a cabeça do velhinho de quase 60 no domingo, das 5 em diante, não funcionou mais de fato. Então eu tive uma dificuldade extremada, né, relacionada, e também até para elaborar a redação, o cansaço realmente era muito grande. Depois percebi que isso não foi só eu, não. Muitos jovens também sentiram a mesma coisa.
tiveram muita dificuldade, e a prova esse ano estava realmente, segundo dizem algumas pessoas que já fizeram, inclusive anteriormente, que estava tremendamente difícil, no que eu concordo plenamente, né? Mas agora é aguardar o resultado e para ver no que dá, né? Relacionado ainda às perguntas que nos foram enviadas de Florianópolis, e que nos perguntavam, né, o que é verdadeiro, será que estou apegado ao que é falso, como ver a verdade, de que verdade o texto acima, o apego ao que é falso, que faz com que o verdadeiro seja tão difícil de ver. Nesse aspecto que nós colocamos esta questão dos saberes emprestados, lembrando sempre que nós não estamos depreciando todos os avanços que a humanidade teve até os dias de hoje. O que a gente questiona bastante, e espero que a sociedade do pensamento livre possa contribuir ao longo de sua existência de alguma forma, é nesse abismo que há entre os avanços tecnológicos, científicos e tal, e esse autoconhecer-se, que nesse aspecto, recentemente, por exemplo, eu estou lendo 4 volumes de uma coletânea de Bertrand Russell, que foi escrita em 1965. Eu tive muita dificuldade para garimpar esses livros, e algumas pessoas, amigas próximas, alguns sócios pensadores, diziam para mim, talvez eu tinha lido esses livros há 20 anos atrás, e as pessoas me diziam, talvez você não goste, que esses livros não são atuais, são livros de 1965, talvez estejam muito diferentes da realidade atual. Olha, eu digo a vocês, eu fiquei impressionado com o quanto que é atualizado, no sentido assim que o Bertrand Russell fala toda a história da filosofia, desde os seus primórdios. Eu estou lendo ainda, li recém o primeiro volume, né? Mas é impressionante quando ele faz o comentário crítico dele, daí baseado a essa ou aquela ideia filosófica, né? Como isso colocado lá em 1965 tem relação com os dias atuais, 2015. Como nós avançamos pouco, como a filosofia se renovou pouco nesses anos todos, não é? Como eu coloquei aqui recentemente quando falamos da música do Lennon, não é? Como a gente evoluiu pouco em relação a sonhar, a pensar, a ter utopias de novas possibilidades, de um mundo melhor, mais justo, enfim, sem tantas fronteiras, não é? E a que se deve isso? Porque é esta questão que volta a frisar, quer dizer, a gente está muito voltado para fora de nós. Isso é ruim? Não. Não, no livro nós colocamos, talvez esse fato de o homem voltar-se tanto para aquilo que está fora é porque essas necessidades externas se façam mais urgentes. Então, quem sabe, estamos protelando esse autoconhecimento, esta busca de uma verdade mais intrínseca no ser, não é? E estamos nos acomodando neste mundo de tantos saberes, de tantas descobertas, de tantas coisas que podemos buscar e aprender, e acabamos nos esquecendo daquilo que é mais importante da vida de cada um de nós. Relacionado a isso, para encerrar o nosso programa na noite de hoje, eu gostaria de deixar um trechinho aqui que abre o livro Sociedade do Pensamento Livre, que vai de encontro a tudo isso que eu falei, que nos diz o seguinte: a humanidade caminha a passos lentos e incertos, mas caminha. E nós, da Sociedade do Pensamento Livre, acreditamos que muitas coisas tidas como certa hoje apenas farão parte dos passos tortuosos caminhados por nós. E muitas tidas como incertas, por não convergirem com as atuais crenças, talvez venham a prevalecer num dado momento do nosso futuro. Boa noite a todos, obrigado pela companhia, um bom final de semana, um bom feriado e até o próximo sábado.